Agora é oficial, o mundo tem um novo presidente. Estou me referindo, claro, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assumiu o poder hoje. E eu começo esse vídeo dizendo que o mundo tem um novo presidente, não é porque o presidente Donald Trump manda no mundo, não é isso. Estou me referindo dessa forma porque, goste você ou não, concorde você ou não, o fato é que as decisões que são tomadas na Casa Branca, que é a sede do governo norte-americano, impactam o mundo inteiro, certo? Obviamente que todos os países têm aí as suas respectivas autonomias, mas a gente não pode ignorar o fato de que a gente vive em um mundo que é totalmente globalizado, a gente usa o dólar como moeda principal de negociação internacional e a economia mais forte do mundo é os Estados Unidos, portanto, não tem como a gente negar esse fato, mesmo que a gente não goste. Esta é a verdade. Eu quero conversar com você sobre os pontos econômicos trazidos pelo presidente Trump, e aí a gente vai até voltar um pouco na época da campanha, vou pegar trechos que ele disse hoje, para que a gente possa entender o seguinte: do ponto de vista da economia, o que será que pode acontecer nos Estados Unidos e, consequentemente, o que a gente pode esperar para a economia do Brasil? Meu nome é Thiago Feitosa. Você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu falo de mercados e falo de carreira no mercado financeiro. Portanto, se você é novo ou nova por aqui, e se você gostar desse vídeo, se inscreve para não perder nenhum vídeo, tá bom? Se você já é de casa, já deixa aquele like maroto na confiança, porque você já sabe que vem conteúdo com profundidade. Certo? Vamos lá, direto ao ponto. Bem, a menos que você viva em Nárnia, você sabe que o presidente Trump ganhou as eleições e assumiu hoje e que o mundo estava muito atento ao discurso de posse do presidente para entender se aquilo que fora dito na época da campanha ele pretende levar a cabo a partir de agora. E eu vou citar aqui, claro, pontos econômicos. O presidente Trump é uma personalidade bastante forte, bastante polêmica, é verdade, com pontos de vistas que traz muita discussão, mas eu não vou me ater aqui a assuntos que não referem-se diretamente à economia. Tudo bem? A gente vai falar o que ele pretende fazer do ponto de vista econômico. A primeira medida que ele anunciou lá atrás, quando ainda era campanha, depois que ganhou ele disse, e hoje, no discurso de posse dele, ele trouxe, eu anotei aqui, tá? Ele anunciou que declarará emergência nacional para deportar imigrantes não documentados e designará o exército dos Estados Unidos para as fronteiras ao sul para reverter a invasão desastrosa ao nosso país. Foi isso que ele disse. Agora, por que isso importa do ponto de vista econômico e como isso pode afetar a nossa vida? Porque se você tinha planos de ir para os Estados Unidos, você vai colocar os seus planos debaixo do braço e ficar no Brasil? Não é isso, tá? O fato é que o presidente Trump diz em seu discurso que ele quer combater os imigrantes ilegais. Ele não disse, em momento nenhum, que ele não vai deixar que novas pessoas entrem nos Estados Unidos, principalmente do ponto de vista de ser legal e de mão de obra qualificada, porque afinal de contas, receber mão de obra qualificada no seu país é sempre bom, seja lá qual for o país. Só que o problema é que se o presidente Trump levar a cabo essa decisão de fazer uma deportação em massa, isso pode provocar uma consequência econômica que talvez ele não queira ter. Que consequência econômica é essa? Inflação. Explico. É verdade que há muitos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, mas estes imigrantes ilegais que hoje estão, e aí a política de imigração de um país deve cuidar disso, mas essa turma está lá hoje, muitas das vezes, prestando um serviço que o imigrante ilegal não quer prestar ou ainda que o norte-americano não quer prestar. Significa que se ele de fato levar a cabo essa decisão de deportar todo mundo que está sem documentação, ele vai simplesmente, da noite para o dia, acabar com a mão de obra disponível para certos setores da economia dos Estados Unidos. O que na prática significa que, para quem quiser contratar esses serviços, essa mão de obra que hoje é exercida por profissionais que não têm a documentação necessária, essa pessoa, essa empresa vai precisar desembolsar mais recursos para isso, porque a mão de obra passa a ser escassa nesses setores. E como o cidadão norte-americano
não quer prestar esse tipo de serviço, a pergunta que fica para o presidente Trump é quem é que vai prestar esse serviço? E veja, eu não estou aqui dizendo que um país não deve ter políticas de imigração que façam sentido de acordo com a sua estrutura. Não é isso. Mas é que você não pode simplesmente apertar um botão, entre aspas, e tirar todo mundo que hoje está ilegal no seu país pelo fracasso de políticas anteriores, porque você vai, consequentemente, ter um problema na força laboral e isso deve pressionar os preços desses serviços e, consequentemente, gerar inflação que vai afetar todo mundo. Então, apesar de ser um discurso que colou na sociedade norte-americana, não me parece ser tão simples. O problema de imigração dos Estados Unidos, que é um problema grave, não é só um problema de imigração, é um problema de economia também. E não é tão simples você fazer esse movimento. Então vamos ver, assistir cena dos próximos capítulos, tá bom? Eu vou repetir o que o presidente Trump disse no dia de hoje. Ele disse, abre aspas, ser pacificador e unificador, e esse será o seu legado político, né? Fechando aspas aqui. Ô, velho, eu não sei o que você pensa do presidente, mas o fato é que a guerra entre Israel e o Hamas, que já estava durando 1 ano e meio, teve um cessar-fogo agora. Pode ser apenas uma coincidência com o fato de que o Trump estaria para assumir? Pode. Ou pode ser que não. Então, vamos ver, será que a guerra entre Rússia e Ucrânia também vai ter um cessar-fogo nos próximos meses? Se tiver, a gente pode afirmar que seria, claro, influência dos Estados Unidos, o que seria bom principalmente para os ucranianos que têm sofrido na mão dos russos há pelo menos aí uns 3 anos, né? Agora, voltando para a questão da guerra comercial, uma das coisas que ele disse também é que ele pretende elevar a tarifa de importação para produtos que não sejam parceiros dos Estados Unidos, em especial a China, México e Canadá. A questão é que se o presidente Trump faz isso com o intuito de proteger a indústria nacional, o discurso faz sentido. Por outro lado, se essa guerra entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial se acentua, o que vai acontecer é mais ou menos assim, né? O presidente Trump diz que para importar produtos chineses vai ficar mais caro. Então a China, em retaliação, diz o seguinte, então tá bom, eu, China, que compro muito de você, não vou comprar mais não. Eu vou precisar comprar algumas coisas aí, eu vou comprar de uma outra galera. Então, a China, por exemplo, consome muito dos Estados Unidos. Consome muita commodity, porque os Estados Unidos competem no mercado internacional de commodities com o Brasil. Se a China virar o canhão dela de consumo para o Brasil e consumir ainda mais do Brasil, para consumir aquilo que ela não consumiria nos Estados Unidos, isso pode ser um ponto positivo para a gente, porque isso vai favorecer a nossa reserva internacional, se isso acontecer. Por outro lado, a gente também precisa entender que, se o presidente Trump de fato eleva as barreiras de importação, ou seja, se ele aumenta os impostos para importar, o que na prática significa dizer que os produtos que os norte-americanos pretendem importar, sejam as empresas ou as pessoas físicas, devem ficar mais caro, ou seja, isso deve pressionar a inflação. E se a gente pressiona, se a gente tem a economia dos Estados Unidos com inflação, seja por falta de mão de obra, como ele citou anteriormente aqui, ou por barreira de importação, o fato é que um dos remédios para combater a inflação é taxa de juros. E se o Fed, que é o Banco Central norte-americano, precisar combater a inflação elevando taxa de juros, o que na prática acontece é que fica mais difícil para o Brasil conseguir atrair capital para cá para conter a alta do dólar. Deixa eu te explicar isso de um jeito mais simples. Imagine a seguinte situação. Os Estados Unidos, como eu disse nesse vídeo, representam a maior economia do mundo e ela é considerada a economia livre de risco global. Um investidor institucional, quando quer investir o seu dinheiro em outro país, ele vai olhar para o globo e vai pensar, onde eu vou colocar o meu dinheiro? Os Estados Unidos pagam 5% ao ano, hipoteticamente, o Brasil paga 13%, hipoteticamente. Tem essa diferença chamada de diferencial de taxa de juros. Se os Estados Unidos sobe para 6%, para 7%, essa diferença diminui. E o Brasil, por ser um país emergente, tem dificuldade com essa diferença, que aí os investidores falam, não, peraí, eu prefiro receber 6 nos Estados Unidos sem risco do que receber 10, 11, 12, 13 no Brasil com risco. E aí é uma migração de capital para lá, e essa migração de capital para lá representa, na prática, uma oferta maior de real aqui e uma demanda maior por dólar, o que significa, portanto, uma pressão do dólar em relação ao real, ou seja, o dólar subindo ainda mais. A gente já está com o dólar bastante alto, então uma coisa que a gente poderia
enxergar, se caso o presidente Trump leve a cabo essas promessas econômicas, é que talvez a gente tenha dificuldade a ver o dólar recuando a patamares que a gente estava acostumado lá, sei lá, 5 e alguma coisa, e esse 6 seja o novo normal, talvez o dólar a 7 seja um novo normal, a depender inclusive de como serão conduzidas as políticas fiscais aqui no Brasil. E ainda por falar em políticas fiscais, algo que a gente precisa ficar de olho é como que se desdobrará a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, visto que o presidente Trump, como você deve saber, ele convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro, confesso, eu não sei se ele literalmente convidou, mas enfim, o presidente Bolsonaro poderia ter ido, né, se o ministro Alexandre de Moraes tivesse deixado, que isso aí seria uma outra discussão, mas ele não convidou o presidente Lula, que é o presidente atual do país. Então, como será que teremos uma relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos a partir de agora, né? Do ponto de vista ideológico, é óbvio que a ideologia do presidente Trump é diferente da ideologia do presidente Lula. Ponto. Do ponto de vista diplomático, penso eu que os representantes dos países deveriam pegar a ideologia deles, enfiar naquele lugar e parar de pensar em ideologia e falar de comércio, fazer a coisa funcionar. Se é de direita, se é de esquerda, não importa. Se precisa fazer relacionamento comercial com outros países e é um relacionamento saudável, não importa qual é a ideologia que está do outro lado, desde que isso de certa forma favoreça o teu país também e não só o outro país. Então, eu espero que o nosso governo consiga ter uma boa interlocução com o governo dos Estados Unidos para que a gente não vá se excluindo desse tipo de negociação e, eventualmente, sejamos nós também um dos países a ser tarifados caso o presidente Trump queira trazer ainda mais essa tarifa de importação. Um outro ponto que a gente pode colocar é a relação dos Estados Unidos com o BRICS. BRICS é um bloco de países emergentes, cujo Brasil faz parte, a China, a África do Sul e mais alguns outros países, que esses países têm falado muito sobre a ideia de criar uma nova moeda para fazer frente ao dólar. E parece que o presidente Trump não está muito afim dessa história, não. E o poder que ele teria na mão seria de trazer uma imposição de tarifas para importar produtos desses países, ou seja, para que os norte-americanos importem produtos desse país, o que poderia impactar na nossa relação comercial com os Estados Unidos. E aí, como eu disse, idealmente seria bom que o nosso governo aqui pegasse a ideologia, deixasse de lado e pensasse em negócio para favorecer o nosso país e não se amarrar com questões ideológicas. Só para que você possa ter uma ideia, quando a gente fala de parceiro comercial, do ponto de vista de exportação, ou seja, aquilo que a gente vende em primeiro lugar para a China e o nosso segundo maior parceiro comercial que compra da gente é os Estados Unidos. Então não dá para a gente desprezar essa relação comercial, porque isso impacta significativamente na geração de emprego aqui no país, impacta significativamente na nossa balança de pagamentos, consequentemente em dólar e inflação. Vamos assistir cenas dos próximos capítulos. Nenhuma decisão que o presidente Trump anunciou é uma decisão fácil e sem consequências. O fato é que, se os Estados Unidos começarem a sofrer com inflação, isso pode prejudicar o Brasil. Se os Estados Unidos de fato começarem a tarifar ainda mais os seus parceiros comerciais, em certa medida, a depender de quem ele for tarifar, pode beneficiar o Brasil. Mais uma vez, falando aqui da China, né? Se ele resolve tarifar produtos chineses e a China faz a contrapartida, ela pode direcionar o canhão dela para consumir ainda mais do Brasil, o que seria bastante positivo, já que a China hoje representa 30% em nossa balança comercial do ponto de vista de exportação. Ou seja, tudo que a gente exporta hoje, 30% vai para a China. Se ela quiser comprar mais, why not? Certo? Agora, não seria bom a gente perder essa relação comercial, porque de tudo que a gente exporta hoje, 11% vai para os Estados Unidos. Isso é muito do ponto de vista da nossa balança de pagamentos, que seria bom que esse valor aumentasse e não que diminuísse. Vamos esperar cena dos próximos capítulos. Conta aqui para mim nos comentários se você está otimista, se você está pessimista, o que você está achando disso tudo. Vai ser muito bom a gente debater esse assunto. Eu vejo você no próximo material. Um abraço. Tchau.